Abre aspas. A história também é uma ciência. Reticências. Em partes. Fecha aspas. Pirula. Então, hoje vamos fazer uma outra videoaula conceitual aí, não vamos trabalhar com eventos nem nada do gênero, né? Mas hoje vamos trabalhar com conceitos de história. Eu resolvi fazer essa aula porque ontem tô lá no YouTube vasculhando qualquer besteira para eu poder assistir, peguei lá um vídeo do Ilha de Barbados, lá com o Rafinha Bastos, o Cauê Moura, o PC Siqueira, e tava lá como convidado o Pirula, né? O cara aí você deve conhecer aí do seu canal sobre ciência, o cara especializado aí em biologia evolucionista, né? Um dos grandes nomes aqui do YouTube. E lá os caras estavam discutindo pseudociência, terra plana e coisas do gênero, e num determinado momento lá, enquanto o Pirula falava das nuances da ciência lá, onde se abrem as brechas para aparecer as pseudociências, né? Ele faz uma citação sobre a ciência da história e no meio do caminho ele solta essa, né? Meio que, sei lá, um ato falho, né? Não acredito realmente que ele ache que história não é ciência, mas ele soltou lá, né? A história também é uma ciência, em partes, né? Pô, obviamente ele não quis dizer que história não é ciência, né? Mas quando ele falou isso, em partes, o cara quis dar abertura para que, pô, é um campo mais nebuloso do que uma ciência exata, né? Tanto que não é chamado de ciência exata, é uma ciência humana, justamente porque é repleto de pequenas nuances. Então hoje vamos discutir aí sobre se história é ciência, se história não é ciência, quais são os objetos da história e como que a gente trabalha isso aí. Bom, vamos lá. A história, ela é uma ciência grega, né? E portanto europocêntrica. Os primeiros a pensar em história foram os gregos. Eu já falei sobre isso em alguns momentos aqui no canal, né? Mas o primeiro grande nome da história é um sujeito chamado Heródoto, né? O Heródoto, ele viveu lá na Grécia aproximadamente entre o ano de 485 e 425. Mas ele não é o primeiro a pensar a história como um contexto geral. Aliás, né, os gregos já discutiam sobre essa relação do que é história antes da história ser ciência. Originalmente, para os gregos, história não era ciência, era arte. Tanto que existe uma musa da história. Sim, bom, primeiro, o que são as musas, né? As musas são entidades mitológicas gregas, né, filhas de Zeus, que inspiravam as artes, né? E quais são essas musas? Olha lá, fiz uma listinha aqui, né? Existem aquelas musas ligadas às letras, como por exemplo a Erato, né, que é a musa da poesia lírica, né? Existe a Melpomene, né, que é a musa da tragédia, né? Bom, tá falando de teatro como texto, para os gregos não existia um dramaturgo, existia um poeta, né? O cara que escrevia a peça era o poeta. Bom, assim como tem a Melpomene, que é da tragédia, você tem a Thalia, que é a da comédia, né? Ainda dentro dessa palavra, né, você vai encontrar a Calíope, né, que é a musa da eloquência. Passando da palavra para a musicalidade, né, você vai encontrar ainda aquelas ligadas à música, né? Tem a Euterpe, que é a da música, e tem a que é da música sacra, porque a Euterpe é da música profana, né? A música de fora do templo. A da música sacra é a polímnia, né? Bom, ligado aí tanto à música sacra quanto a música profana, você vai encontrar a musa da dança, que é a terpsícone, né?
Mas você também vai encontrar ali outras duas musas que estão ligadas a algo que vai se relacionar com ciência, mas que era entendido como arte. Urânia, que está ligado à astronomia, e Clio, musa da história. Tá vendo, Clio? Não tem musa da biologia. Chupa a biologia. Brincadeira. Vamos lá, vamos voltando então e pensando, né, em como que a história surge como ciência. O primeiro grande nome que eu falei foi o Heródoto. Né? O Heródoto, né, no seu livro Histórias, né, ele vai ter uma preocupação em fazer um registro dos eventos que marcaram a humanidade. Pô, isso já existia antes, você já encontrava isso na poesia épica, né? Você já encontrava registros lá, né, de eventos importantes que aconteceram, né, durante o transcorrer da história da humanidade. Sim, o Heródoto, inclusive, ele fala, olha, muito já se escreveu sobre quais são os grandes feitos do homem, né, sobre como o homem viveu no passado, né? No entanto, o Heródoto, ele é o primeiro cara a encarar a história como um problema filosófico. Como assim encarar a história como um problema filosófico? Ele é o primeiro a pensar, olha, aquilo que os homens viveram existe dentro de um contexto que explica o que é a vida dos homens, né? Que explica por que a gente se comporta de uma determinada maneira. Então, se a gente observar como a forma como a gente vive hoje se construiu no transcorrer do tempo, a gente vai chegar então a um entendimento de o porquê somos como somos. Então, história não é simplesmente uma narrativa, não é simplesmente dizer o que aconteceu. Isso é coisa da arte, né? Registrar meramente o que aconteceu é uma preocupação da arte. A história não. A história é um problema filosófico. A história é buscar entender o ser humano. Por isso, uma ciência humana. Qual que é o grande objeto da história? O grande objeto da história é o homem, né? Bom, partindo lá do Heródoto, que é um cara muito primal, né? Inclusive, existe uma série de críticas sobre Heródoto, porque nas histórias do Heródoto, o cara vai lá e vai registrar uma série de coisas. A principal preocupação dele no livro Histórias, né, é a invasão persa nos territórios gregos, né, o que acaba gerando lá as guerras médicas, né, algo que ele estava ali, né, presenciando os resultados dessas invasões, né. Mas o Heródoto, ele não vai ter muito filtro sobre o que registrar, né? Inclusive, quando você pega ali o livro dele, Histórias, né, você vai encontrar alguns elementos lá que passam pelo meio da mitologia, inclusive, né? Então, tem um registro que não está muito preocupado com a veracidade do fato analisado, né? Então, ele está registrando aquilo que lhe foi contado, né, e tentando organizar para criar uma linha de pensamento para entender então o que é aquela coisa, né? Posterior ao Heródoto, mas não muito posterior, vai aparecer aí o segundo grande nome da historiografia grega, que é um cara chamado Tucídides. E o Tucídides, ele viveu ali aproximadamente entre 460 e 400 a.C. Percebe ali que o Heródoto e o Tucídides tiveram um determinado momento ali onde eles conviveram no mesmo espaço de tempo, mas o Tucídides aí é um pouco mais jovem do que o Heródoto, né? O Tucídides, ele teve uma preocupação sistemática com a história muito maior. Por quê? Porque o Tucídides participou da Guerra do Peloponeso, né? O conflito que teve lá entre a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, né? O Tucídides viu ali o que foi a produção do Heródoto, né? E pensou, bom, registrar simplesmente aquilo que me falam não pode ser algo muito confiável.
o que eu vou registrar? Vai ser quase que um registro autobiográfico. Eu vou registrar aquilo que é fato, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vi, ou aquilo que pessoas extremamente confiáveis podem me contar e que eu vou remover de lá qualquer traço do que pode ter algum nível de desconfiança. Se eu vou registrar a história, eu vou registrar o evento como ele realmente foi, sem qualquer interferência externa. Daí a preocupação do Tucídides com o que ele chamou de imparcialidade. Eu não posso me deixar me guiar pelas emoções, eu não posso me deixar guiar por aquilo que é o que eu acho moralmente. Então, estou relatando a Guerra do Peloponeso, eu não posso me posicionar ao lado da Liga de Delos ou ao lado da Liga do Peloponeso. Se eu fizer isso, eu vou estar demonizando um dos lados, quando a ideia é registrar o que realmente aconteceu. Bom, posteriormente, né, a esses dois aqui, o Heródoto e ao Tucídides, você vai encontrar um terceiro aí que entra dentro dessa historiografia grega, tradicionalmente, né, mas que, apesar de ser de origem grega, esse sujeito está vivendo dentro de Roma, né? Esse cara é Políbio. Políbio viveu ali aproximadamente entre o ano 200 e o ano 120 a.C., né? Então o cara já está ali depois das conquistas de Alexandre, né? Depois do domínio romano, né? E ele vai também se preocupar com algo semelhante ao que tanto Heródoto quanto Tucídides se preocuparam: as guerras. A guerra parecia ser, para esses primeiros historiadores, uma grande preocupação ali, né, do que são eventos que rompem com o processo, né, que são eventos que marcam transformações. A transformação é a grande preocupação. O Políbio, assim como o Tucídides, vai ter uma grande preocupação em estabelecer esses filtros, né, entre eliminar essas interferências externas e criar uma história realmente factível, né? Vamos observar a partir do que a coisa realmente é. Qual que é a grande preocupação do Políbio? Documento, né? Então, se eu vou registrar um evento, deixa eu aproveitar a minha influência, afinal de contas, ele trabalhava para a administração romana, vou aproveitar essa minha influência para conversar com os grandes generais, para conversar lá com os grandes estrategistas, para que eles me contem o que foi esse evento, o que foi essa guerra, né? Quais foram as causas de tais eventos. Então, sempre que está lá o Políbio, né, preocupado em analisar o evento, a causa é algo fundamental, coisa que ele aprendeu com Tucídides. A causa já era importante para Tucídides, o Heródoto não estava muito preocupado com isso. Então, o Políbio, ele ressalta essa ideia. Qual é a causa do evento? E de onde eu vou tirar isso? Dos documentos. Então, pelo acesso dele à documentação escrita, ele vasculhava esses elementos para poder encontrar e reconhecer: olha, esses são fatos reais. Isso realmente eu posso provar que aconteceu. Bom, essa historiografia grega vai servir de base por boa parte do trabalho com a historiografia, com a produção material da história. O documento, a fonte confiável, sempre foi uma busca de dentro da história. Tanto que durante o Iluminismo, né, que é quando se criam os chamados períodos históricos que a gente tem na história, tudo aquilo que existe antes da invenção de escrita foi chamado de pré-história, o que é um nome extremamente falho, porque afinal de contas, na pré-história existia história. O que não existia lá? Documento escrito. Mas o documento materialmente escrito ali tinha que, assim, um status de a realidade exposta, né? A realidade registrada, quando hoje a gente sabe que isso não é completamente real, né? A partir do século XX começa a ter uma renovação da história, principalmente ali na primeira metade do século XX, onde vão aparecer historiadores que vão falar:
olha, toda essa preocupação com o documento, com o material escrito, não explicita realmente o que é a verdade, porque aquela pessoa que registrou o evento, ela também é dotada de um filtro social, ela também é dotada de um determinado interesse. Então ela vai registrar o evento dentro da sua percepção, o que não é a verdade em si. Então analisar a história vai para além do que é o registro escrito, né? Porque se você confiar apenas no registro escrito, você vai lá, você pega a Bíblia e você fala, olha, a terra foi criada em 7 dias pela mão de Deus, em 6 dias, no 7º dia ele descansou, e lá no 6º dia fez o homem a sua imagem e semelhança. Né? Como é que a gente sabe disso? Está escrito. Isso é verdade? Pô, você vai dizer que o homem realmente veio do barro? Por mais religioso que você seja, né, dá para imaginar que isso não é uma verdade plena, não é? Isso é muito mais uma história querendo dar um preceito moral do que realmente querendo explicar o que é a origem do homem. Está muito mais ligado a uma ideia de, olha, como é que você se comporta em sociedade, né, do que como foi que o homem surgiu. Essa é a função da mitologia, né? Não é explicar a coisa, mas dar uma orientação a partir de uma historieta, de uma anedota, né? Bom, nessa ideia de que o próprio documento ele está repleto de intenções, a função do historiador é conseguir analisar um conjunto de documentos para que esses documentos, sejam eles documentos escritos, documentos visuais, documentos orais, não importa qual que é a forma do documento, né? A partir da somatória desse conjunto de documentos, você conseguir estabelecer ali um denominador comum que leve à construção não apenas dos eventos, que são passageiros e efêmeros e de pouca importância, mas da conjuntura no qual esse evento está embutido, ou seja, quais são os elementos que permitiram o surgimento daquele evento, porque todo evento está dentro de um conjunto maior, e a própria estrutura daquele momento histórico que permite as conjunturas particulares do qual eclodem os diversos eventos que estão presentes dentro do processo histórico. História não trabalha com os eventos em si. História não trabalha com o que é o passado. Afinal de contas, onde é que está o passado? Né? O passado morreu. O passado não é o objeto da história. O objeto da história é o homem. Né? Ao contrário de um biólogo como o Pirula, que vai lá e ele consegue pegar os dinossauros, que é a fonte de pesquisa do cara, e analisar lá como era a vida do dinossauro a partir do fóssil. A gente não tem um fóssil do passado. A gente não tem o passado que possa ser reconstruído. O passado deixou de existir a partir do momento que ele se tornou passado. Tudo que a gente tem é essa nesga de presente e um futuro a ser observado. O passado se diluiu de acordo com como o tempo foi passando. As marcas que o homem deixa no tempo, as marcas que o homem deixa no passado, essas sim são as fontes que a gente trabalha dentro da história. Percebe como a história, ela trabalha pisando em cima de areia movediça, né? Porque como os registros são influenciados por quem produziu o registro, analisar o registro, eliminando dele todo o peso que tem sobre quais são os princípios, quais são os valores de quem escreveu, acaba se tornando um negócio bastante nebuloso. Talvez essa tenha sido a intenção do piloto quando falar que a história é ciência em partes. Sim, porque o terreno onde a gente trabalha na história é muito mais complicado do que o terreno das ciências exatas ou das ciências biológicas. Lá não, lá eles estão pisando sobre solo mais firme, né? Você vai estudar a respiração do sapo, você tem sapo aí, é só ficar abrindo o sapo e analisando o funcionamento da biologia da respiração do sapo, né? Da história não tem como ser reconstituída, você trabalha em cima
dos registros que sobreviveram e tenta eliminar disso qualquer interferência externa. História realmente é um trabalho bastante complicado de se fazer. As nossas fontes são bastante delicadas e muito, como posso falar, muito repleta de pequenos detalhes que interferem uns nos outros, né? Tornando assim uma ciência que busca uma minúcia, né, constantemente, sabendo que os elementos menores podem estar perdidos para sempre, né? Essa é a grande dificuldade de trabalhar com uma ciência humana. Essa é a grande dificuldade de você conseguir ali analisar os elementos da história, né? Que inclusive leva a esse posicionamento de a história é realmente uma ciência? Dá para levar isso a sério? Bom, diante de tudo isso, eu prefiro ficar com a definição do grande historiador Mark Bloch, sobre o qual eu já fiz matéria aqui dentro do canal, né, que ele diz que a história, ainda que não sirva para nada, ao menos ela diverte. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. É gentil da sua parte se inscrever no canal. Essa é a Prateleira do Seu Tony. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.